A noite de quem estava nos trens foi bastante complicada. Além da experiência aterrorizante, as ambulâncias não foram suficientes para socorrer todo mundo. E nos hospitais não havia estrutura para atender tanta gente ao mesmo tempo. Eu estava em pé e a luz apagou e eu caí por cima das pessoas batendo um braço. Eu tentei ajudar minha amiga, mas nem sei onde ela parou. Eu estava parado, de porta aberta, veio outro e bateu na traseira dele. O pessoal estava muito cheio, as pessoas caíram, né? Uma em cima das outras e me machucou meu pé. Não deu pra ver nada, cara, só batendo, todo mundo caindo. Não tô podendo falar direito não, acho que eu tô com a costela meio quebrada aqui. A quantidade de feridos era tão grande que as ambulâncias não deram conta. Alguns passageiros falaram ontem, logo após o acidente, por telefone à Globo News e contaram o que viram. Muitas pessoas acidentadas. Só eu contei mais de 50 saídas só de ambulância. A pessoa abriu a porta, saiu correndo, um desespero. Eu vi gente chorando no chão. Escutamos aquele estouro, foi assim, um estouro muito forte que deu. E as pessoas começaram a cair assim, um por cima do outro, entendeu? Começaram a gritar, faltou luz, ficou tudo escuro. Algumas pessoas foram socorridas em vans de transporte alternativo. Bombeiros de 6 quartéis e o grupamento de polícia ferroviária estavam no local. O Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebeu a maior parte das vítimas, 158. As ambulâncias não paravam de chegar e algumas carregavam até 9 feridos. Pessoal machucado com dor, né? Muitas pessoas com dor, as mulheres com dor, rapazes com dor, cabeça machucada, quebrada. O setor de ortopedia do hospital ficou lotado durante toda a madrugada, com uma fila de pessoas com torções e fraturas. Teve paciente que reclamou por esperar até 10 horas para passar por um exame de raio-x. Eu cheguei que era 9 e pouca da noite, botaram que eu cheguei era meia-noite e meia e eu fui atendida quase agora de manhã para fazer um raio-x, porque eu chamei a minha tia para ir lá, para ver se alguém conseguia entrar dentro do hospital. Vim aqui na Posse para ser consultado, entendeu? Eu fui consultado, me deram só umas 4 horas só. O cara me levantou meu braço, apertou o braço e eu continuo com dor aqui ainda, não resolveu nada. Então o atendimento aqui não foi bom? Não foi bom. Eu vou correr atrás do meu direito, só isso que eu vou fazer. Alguns pacientes chegaram a receber alta, mas voltaram para o Hospital da Posse na tarde de hoje com muitas dores. A direção do Hospital da Posse disse que médicos que estavam de folga foram chamados para reforçar o atendimento, mas que a quantidade de feridos era muito superior ao atendimento diário na unidade, que já opera acima da capacidade. O hospital também informou que as vítimas foram atendidas de acordo com a gravidade dos casos. Mas muita gente foi salva pela solidariedade. Pamela contou que recebeu ajuda de outro passageiro depois de desmaiar. A moça protegeu minha cabeça, para eles não pisotearem a minha cabeça, porque minha perna ficou presa. Aí me ajudaram a levantar e me tiraram de dentro do vagão. Seu Feliciano, de 70 anos, teve uma torção no pé, mas só foi para o hospital depois de ajudar outras pessoas. Muitos caíram entre o trem e a plataforma porque ficou um espaço muito grande. Ajudei a puxar alguns porque na hora eu não dei importância ao que tinha acontecido comigo. José Francisco contou que voltou para ajudar. Parecia até filme de ação, cara. Eu nunca vi. A única coisa que a gente pensa é na família que está em casa e a vontade de meter o pé dali de dentro. E ajudar quem precisava também, né? Que na hora, quando o trem bateu, todo mundo gritou fogo, me seguraram assim pela blusa, socorro, eu tenho um filho para criar, me puxando, só que eu também tenho, eu pensei nos meus também primeiro. Aí depois eu voltei com os outros passageiros para poder retirar as pessoas. Gustavo, tem duas coisas nessa história, né? Primeiro, como é que evita acidente? Agora, acidente acontece. Uma vez que ele acontece, é preciso ter um plano, né? E talvez com vários cenários possíveis. Se esse acidente acontecer aqui, a gente vai acionar tais e tais equipes, e se esse acidente acontecer aqui. E o monitoramento, quer dizer, a Supervia tem um centro de operações, teoricamente ela está gerenciando ali o que está acontecendo. Numa condição ideal, o que uma empresa que gere um sistema de transporte deve fazer para conseguir administrar, no caso de um acidente, da melhor maneira possível, menos caótica possível? Exatamente isso que você disse. A gente precisa, toda empresa, em qualquer situação, precisa construir um plano de emergência ou plano de contingência que construa cenários possíveis do acidente. E acidentes podem ser os mais diversos, sobretudo numa empresa do porte da Supervia, que tem toda a via férrea o acidente pode acontecer em diversos, inclusive municípios diferentes. E ela tem que contar
com que infraestrutura ela vai utilizar, quantas ambulâncias serão necessárias, para que hospital serão levadas as pessoas, que apoio será dado, como é que eu vou transferir essas pessoas de um hospital mais precário para um hospital mais complexo, melhor equipado. Tudo isso está num plano de emergência. O que a gente pode ver aqui é que bom, e aí também tem a questão de que você pode planejar, mas aquela história do treino é treino, jogo é jogo. Claro. Na hora do acidente, nem sempre as coisas correm como a gente esperava. Mas o fato de você ter o plano contribui bastante, ajuda bastante para minimizar o transtorno. O que a gente pode ver aqui é exatamente, faltou ambulância, faltou uma série de estruturas para socorrer essas vítimas. O hospital não deu conta, tudo isso está se vendo nas matérias. Agora, esse plano de emergência que teria que ter sido feito antes tem que ser cobrado e fiscalizado por quem? Pelo Estado, né? pelo governo estadual e pela AGETRANSP. Infelizmente, esse é o primeiro acidente de grande porte nos últimos anos, mas não é o primeiro incidente ou acidente com a Supervia. Não, de maneira nenhuma. Inclusive, o governo deu para ela, em 2011, prorrogou o contrato de concessão que terminaria em 2023 para 2048, quer dizer, deu um selo de qualidade, estamos satisfeitos com o serviço, e prorrogaram por mais de 15 anos, o mesmo governo que reelegeu-se, prorrogou por mais 15 anos a concessão. Então tem que explicar agora o que está acontecendo. Né? Gustavo, vamos retomar daí e falar exatamente desses outros, né, acidentes. Esse acidente Mesquita, né, ele é o segundo do ano envolvendo os trens da Supervia. Na sexta-feira passada, dia 2 de janeiro, o ano tinha acabado de começar, uma mulher morreu depois de ser atropelada por um trem numa passagem de nível em Duque de Caxias, na Baixada. Em nota, a concessionária informou que é fundamental a conscientização dos moradores que transitam pela região sobre os riscos de se cruzar a linha férrea de forma indevida. No ano passado, foram pelo menos 19 acidentes envolvendo os trens da Supervia. Um descarrilamento em janeiro de 2014 interrompeu o funcionamento dos 5 ramais do sistema e deixou cerca de 600 mil pessoas sem transporte. A Supervia foi multada pela Agência Reguladora de Transportes em R$ 868 mil. Em abril, um trem de passageiros colidiu com uma composição de outra empresa que levava minério. Em setembro, um passageiro de um trem da Supervia, que sofreu um acidente numa estação, morreu depois de ficar 15 dias internado. Ele ficou com a mão presa na porta de uma composição e depois teria caído nos trilhos. Em novembro, um ônibus colidiu com um trem no centro de Guapimirim, no ramal de Saracuruna. De acordo com a Supervia, o veículo não respeitou os sinais sonoro e visual da passagem de nível. Bom, Gustavo, você dizia anteriormente que houve uma renovação da concessão, né, para a Supervia. Quando, no caso, a população achar, olha, acho que esse serviço não está contento e acho que as autoridades não estão fazendo a cobrança que eu, usuário, julgaria necessário. O que a população pode fazer? Ir lá na porta do Ministério Público? O Ministério Público toma alguma iniciativa? O que se pode fazer? Fica difícil, né? A representação que a população tem para falar em nome da população seria a Alerj, né? Que teve, inclusive, na época da prorrogação da concessão, teve muita discussão na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e o próprio Ministério Público. A gente, inclusive, voltando à questão do plano de emergência, a gente deu muita sorte desse acidente ter sido naquele horário e em Nilópolis ter descido uma série de pessoas, quer dizer, o trem não estava tão lotado. E estava chovendo, estava mais devagar, estava, né? Um horário com menos gente, tal. Se fosse no horário do rush, no horário do pico, com os trens absurdamente lotados, infelizmente nós teríamos visto aí uma tragédia muito maior, com vítimas fatais, inclusive. Em relação a essa questão da conscientização da população sobre passagem de nível, essa coisa toda, isso aí é uma desculpa ou não faz sentido? Aí é uma questão de... Nem é culpa da Supervia nem desse governo, né? A gente tem que ser justo e criticar o que vale crítica e falar isso é um descaso que a gente tem com o transporte público no Rio de Janeiro há muitas décadas. E essas construções com passagem de nível é um absurdo. E a população também não colabora, quer dizer que por mais que o concessionário, no caso a Supervia, invista, construa, faça muros, coloque subestações e partes elétricas novas, que são necessários serem trocados,
Quando pula lá um sujeito para roubar cabo de cobre, para arrebentar, quebra o muro, usa o muro da Supervia para construir sua casa, isso tudo não colabora. E aí não é culpa do concessionário, é culpa do poder público de dar segurança para a operação da própria Supervia. Então a gente tem que também ponderar aí os dois lados e a população tem que ajudar também ao concessionário, nesse caso de roubar cabo de cobre, ele está prejudicando o sistema. Um vácuo aí, o Estado tinha que estar ali fiscalizando, não deixando o cara roubar o cabo de cobre. Gustavo, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui com a gente.